Sinto a presença do Senhor neste lugar, seu poder e sua graça, seu amor. Posso ver em cada face sua beleza irradiar. Sinto a presença do Senhor neste lugar. Amém? Muito bem, bom dia, feliz sábado, sejam muito bem-vindos à Casa de Deus e sinto-se abraçado por esta igreja e tenho certeza que este é o seu lugar. Nesse momento quero dar um feliz sábado todo especial para os nossos amigos que estão aqui conosco, né? Nós temos aqui o Josiel, a Clice, né? O Brian, temos também aqui a André, que está aqui conosco, né? Sejam muito bem-vindos e também temos nosso amigo Elias e todos os nossos irmãos também. Nós pedimos nesse momento que fiquemos em pé para cantarmos o hino 162, que diz a Bíblia? Livro sagrado para o fiel, eis a questão. Ensinamentos, homens são falhos, que diz de Deus o livro então? Que diz a Bíblia, poucos dirão. Que diz a Bíblia, cumpre saber. Seus mandamentos guardemos todos, breve Jesus iremos ver. Poucos ponderam estes ensinos, querem fugir de a lei guardar. Outros pretendem, quanto ao descanso, ter o poder de o revogar. Que diz a Bíblia, poucos dirão. Que diz a Bíblia, cumpre saber. Seus mandamentos guardemos todos, breve Jesus iremos ver. Ao ouvir o Mestre, há de saudar-vos, vós que pisais a sua lei. Há de achar-vos justificados, ao meditar e responder. Que diz a Bíblia, poucos dirão. Que diz a Bíblia, cumpre saber. Seus mandamentos guardem-nos todos, breve Jesus iremos ver. Amém. Nesse momento, vamos nos colocar de joelhos para falar com o nosso Deus. Oremos. Senhor, meu Deus e amado Pai, que se encontra nas alturas dos céus, graças te damos, ó Deus, por mais um dia na tua casa. Muito obrigado, ó Deus, por nos permitirmos abrir os olhos esta manhã e podemos contemplar as maravilhas que o Senhor criou.
Que o Senhor possa vir estar conosco a cada dia. Que o Senhor possa colocar a Tua palavra em nossos corações. Que o Senhor possa ser o centro, o alvo de nossa vida. E que a cada dia possamos estar firmes nos Teus caminhos. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que Tens feito em nossa vida. São essas bênçãos que Te pedimos e Te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém, Senhor. Ouve-nos, Senhor, Santo Salvador, inclina-te a ouvir e dá-nos tua paz. Provai e vede. História de hoje: Impacto Esperança. Naquele domingo de manhã, Diego Gabriel Tocona, de Córdoba, Argentina, saiu da sua casa muito preocupado por estar envolvido com a justiça militar junto a outros 5 colegas de trabalho. Eu não sei que culpa eu tenho. Sem saber o que fazer, Diego se afundou na bebida. Apesar de que vivia com a sua família, o seu casamento estava arruinado e sua esposa já não tinha esperanças. Pelo visto, você está com problemas. Está bebendo mais que antes. Você diz que eu não tenho direito de me meter, mas as coisas não estão bem. Apesar de que estamos separados, nós temos 3 filhos. Mesmo com todos os seus problemas, você ainda é o pai das crianças. Nosso grupo policial está sendo investigado. Hoje recebemos um comunicado que, não sei, seremos afastados do trabalho, sem receber salário, até que a investigação termine. E o que você vai fazer? Não sei. Eu fui policial a minha vida toda. Não sei fazer outra coisa. Diego começou a buscar ofertas de trabalho nos jornais e andava pelas ruas perguntando se havia alguma vaga para ele. Quando voltava para casa, recebeu uma ligação da sua esposa. O que aconteceu? Quando chegou em casa, percebeu que alguém havia entrado e revirado tudo. Aparentemente entraram buscando armas. Você está bem? Sim, estou bem. Ainda bem que as crianças estavam na escola. Foi horrível. Estamos no fundo do poço. Não temos mais saída. Só nos resta buscar uma igreja. Estou falando disso há muito tempo. Você nunca quis saber nada de igreja e tampouco nos permitiu ter uma religião. Você conseguiu trabalho? Sim. Vou tirar o lixo do camping e limpar os banheiros. Então Diego foi trabalhar limpando banheiros e cuidando da limpeza de um camping. Mas não imaginava que alguém no céu o contemplava com amor. O título lhe chamou a atenção. Imediatamente interrompeu tudo o que estava fazendo e começou a folhear o livro que havia encontrado no banheiro. Ao chegar em casa, estava ansioso para contar à sua esposa o que havia acontecido. Você não estava buscando uma igreja? Estava. Olha, eu encontrei esse livro no banheiro do camping. Aí tem o nome de uma igreja. E que igreja será? É a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quer que eu busque no Google? Claro. Não levou muito tempo para que Diego fosse naquele endereço, tratando de encontrar uma igreja.
se surpreendeu ao ver que havia chegado na sede administrativa da Igreja Adventista em Córdoba. Foi muito bem atendido, deixou seu contato e ainda recebeu livros e revistas que a simpática funcionária lhe ofereceu. Pouco tempo depois, alguém tocou à sua porta e Diego foi surpreendido pela visita do pastor Lastra. Eles o receberam com alegria e dali em diante começaram a estudar a Bíblia. Ao terminar os estudos, toda a família foi batizada. Atualmente, Diego e Matilde levam uma vida muito diferente da que viviam antes. A felicidade voltou a reinar em seu lar. Diego foi absolvido do processo militar e voltou a trabalhar normalmente. Participemos todos na distribuição do livro que pode levar salvação a muitas famílias. Que extraordinária experiência a do nosso irmão Diego e sua família. Que poder há no livro missionário. Poder de transformação para salvar vidas. Agora os convido a participar deste momento especial de adoração, por meio dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Provai e vede. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Quero entregar o meu coração. Toma, Senhor, em adoração. Quero entregar tudo que é teu. Todas as bênçãos provém de Deus. Entrego a ti meus dons e meus bens, Pai. Deus seja Senhor de tudo que tenho, que sou. Quero entregar o meu coração. Toma, Senhor, em adoração. Quero entregar tudo que é teu. Todas as bênçãos provém de Deus. Entrego a ti meus dons e meus bens, Pai. Deus seja Senhor de tudo que tenho e sou. Muito bem, mais uma vez bom dia. Quero falar para vocês que o nosso pregador veio de muito longe, veio de Uricurituba, é isso não? Muito bem, quero chamar aqui o nosso pregador desta manhã, Melk, né? Seja muito bem-vindos e que o Espírito Santo lhe use poderosamente nesta manhã. Oi, som. Quero dar meu bom dia, feliz sábado a todos os irmãos.
Pensei que o irmão não ia conseguir falar, mas ele conseguiu. Quero dar também as boas-vindas aos nossos visitantes. Você que é visitante dessa igreja, quero dizer que hoje o Senhor tem uma palavra para ti. E nosso tema hoje é sábado de educação. Então, estive muito pensando, e hoje nós vamos falar de uma coisa que muito interessante. A crise do analfabetismo bíblico. Aí talvez vocês pensem, mas o que isso tem a ver com educação? Bom, tudo a ver, né? Nós sabemos que a educação, ela é útil na Bíblia para ensinar, corrigir, repreender. E a partir desse sermão, ao longo desse sermão, nós iremos aprender algumas coisas. Irmãos, antes de começarmos, eu quero que você curve sua fronte e vamos fazer uma oração para entrar na palavra de Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa hoje. Sei, Senhor, que o Senhor entrou em cada coração e trouxe cada pessoa a esta igreja nesta manhã. E eu sei que o Senhor tem um propósito em cada uma delas. Hoje, Senhor, vamos falar de uma coisa que Teu povo padece, que Teu povo precisa. E que o Teu Santo Espírito tenha o livre-arbítrio de ir e vir em qualquer um dos corações aqui presentes neste dia. Venha nos abençoar e venha estar conosco, se fazendo presença. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, irmãos, você sabe que a Bíblia é um livro que não se pode ficar neutro em referente a ele. Por que não se pode? Porque pense comigo, se a Bíblia for um livro falso, então, me perdoe a expressão, mas é um livro desgraçado. Se esse livro for falso, imagine tantas histórias que há nele e todas as pessoas que já viveram durante todos esses anos, que já acreditaram nesse livro e que dedicaram suas vidas a este livro. Então, se esse livro for falso, ele é o pior livro da história. Mas, por outro lado, se esse livro for verdadeiro, e é o que nós cremos, ele é o contrário. Ele é o melhor livro da história, o melhor livro do mundo. E se ele for falso, sábio é aquele que o combate. E se ele for verdadeiro, sábio é aquele que o segue. Então, dando essa introdução, já para entrarmos nesse tema, a crise do analfabetismo bíblico, eu quero contar uma fábula para vocês. Certa vez, um pastor estava de chegada a uma igreja, e você sabe que a igreja adventista no sábado tem a escola sabatina, assim como a católica tem, né, o catecismo, e as igrejas evangélicas muitas vezes têm a escola dominical. E esse pastor chegou nessa igreja numa sexta. E no sábado, pela manhã, na escola sabatina, ele, ali no final ali no cantinho da igreja, tinha umas crianças correndo para lá e para cá, e ele chamou uma delas e veio, vem cá, menino. Perguntou para o menino, quem derrubou o muro de Jericó? E aquela criança olhou para o pastor e disse bem assim, não, pastor, não fui eu não sei não, também não sei quem foi, e sumiu, correu. E o pastor chamou outra criança, e a criança, senhor é o novo pastor, né? Sim, sou o novo pastor. Mas me diz o seguinte, quem derrubou o muro de Jericó? Não, pastor, não fui eu não. Não sei quem foi, não sei não. E tinha uma menina ali no canto, né? Daquele tipo melancólico, você sabe, né? A pessoa melancólica, qualquer coisinha tá chorando já. E a menina, o pastor chamou ela assim, meio sério, quem derrubou o muro de Jericó? E a menina chorando, não, senhor, fui eu não, juro que não fui eu. Preocupado, esse pastor foi com a professora dessas crianças e perguntou, olha, irmã,
cheguei com as crianças, perguntei de um, perguntei de outro, perguntei quem derrubou o muro de Jericó, ninguém disse que não sabia, correram. Como que faz agora? Aí a professora respondeu o seguinte: olha, pastor, aqueles dois são danados, são um problema. Mas aquela menina, se ela disse que não foi ela, é porque não foi ela mesmo. E o pastor, mais preocupado ainda, decidiu marcar uma reunião. E ele, chegando nessa reunião com toda a comissão da igreja, chegou com o ancião era marido da professora, então ele ficou meio revoltado ali, né? Então ele perguntou: pastor, olha, é o seguinte, cheguei com as crianças, cheguei com um, cheguei com o outro, ninguém disse que não sabia, quem tinha derrubado o muro de Jericó, cheguei com a professora, também não sabia, e agora, irmãos? Tá difícil a situação nessa igreja. E o ancião chegou para o pastor e disse: olha, pastor, chegou com o cheque dele, me diz logo aí quanto que é o prejuízo que eu pago, e a gente esquece essa história de muro de Jericó. Então, eu acho que vocês já entenderam um pouco do que eu estou falando, né? Por meio dessa história. Não, o pastor, não esquece, pastor, ele era marido, né, da professora. Não, fala quanto que é que eu pago. Então, isso é uma coisa que a gente ri, que é engraçada, uma história, mas é uma história que acontece muitas vezes na Bíblia. E eu quero que vocês abram a Bíblia agora em Apocalipse, capítulo 1. Vamos adiante. No capítulo 1, versículo 3. Amém, igreja? E diz assim: bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Bom, a gente lendo esse versículo assim, rapidinho, a gente não entende o que eu quero, no ponto que eu quero chegar. Mas tem um erro de concordância verbal aqui. Em algumas Bíblias, eu não sei como está de vocês aí, mas tem algumas versões que são diferentes. Tem algumas versões que diz aqueles que ouvem e praticam. E no original grego, irmãos, o certo é bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem. Aquele que lê no singular e aqueles que ouvem no plural. E por que está assim? Será que está errado a Bíblia? Não, não está. No original grego é assim mesmo. E por quê? Porque no tempo que o profeta João escreveu essa carta do Apocalipse, a Bíblia, irmãos, era muito escassa. Para ter um exemplar da Bíblia, então, era muito difícil. E também as pessoas não eram cultas, não tinham, muitas pessoas eram analfabetas assim no sentido correto da palavra mesmo, entendeu? Então era uma coisa que uma pessoa lia e todos em redor ouviam. E eu trouxe uma pesquisa aqui sobre os Estados Unidos. No Brasil não tem, infelizmente, essa pesquisa, mas nos Estados Unidos, uma pesquisa que foi levantada, mais de 90% das pessoas tem pelo menos um exemplar da Bíblia em casa. Eu estou falando um exemplar, livro mesmo, sem contar digital, porque nós sabemos que hoje existe Bíblia de todo jeito. Mas menos de 20% lê a Bíblia todos os dias. 26% lê algumas vezes na semana, 14% uma vez na semana, 22% pelo menos uma vez no mês, e 18% diz que raramente ou nunca lê a Bíblia. Mas isso impressiona, porque quase 100%. Se eu perguntar de vocês aqui, quem tem uma Bíblia aí, digital ou a literal mesmo? Levante a mão, quem tem um exemplar da Bíblia aí? Pode ser digital? Não vou dizer que é 100%, porque tem algumas mãos abaixadas, mas praticamente quase todo mundo tem uma Bíblia. Mas o interessante é que, mesmo a gente tendo muitos exemplares, muitas vezes a gente não estuda a Bíblia. E é interessante essa passagem de Apocalipse, irmãos, porque fala que uma apenas lia. E João, quando ele fala no plural, é porque muita gente ouvia. E naquele tempo, nós sabemos que a igreja primitiva, que era formada pelos apóstolos, que foi uma das 7 igrejas mais poderosas que teve, que Deus chama de primeiro amor à primeira vista, aquele primeiro amor que a gente tem por alguma pessoa, vocês sabem como é. Então essa igreja, ela foi
firme, e ela batizou muita gente, e ela pregou quase que em todo mundo o evangelho. E era muito difícil ter um exemplar. Nesse tempo só existia o Velho Testamento, não existia o Novo. O Novo estava em processo ainda, porque tanto que foi eles que fizeram. Só tinha o Velho Testamento. E você encontrava em algumas sinagogas. Não era todo mundo que tinha. E as pessoas que detinham disso, muitas vezes perseguiam a igreja. Os líderes da igreja. Nós sabemos isso porque foram os próprios líderes que perseguiram Jesus, né? Então já tem uma ideia. Mas você percebe que no Sudão, no Afeganistão, na Coreia do Norte, em outros tantos países, que são países hoje em dia que é difícil entrar o evangelho lá, e que na Coreia do Norte, se você fizer isso, você morre, você é preso, e você vê as pessoas tão curiosas, entendeu? Com tanta vontade de aprender, e porque muitas vezes a gente tem um exemplar em casa e está lá empoeirado. Então é uma coisa a se pensar. Vamos para Oséias, irmãos. Aí no Antigo Testamento, que achei, capítulo 4, versículo 6. Eu acho que todos conhecem aqui de cabeça. O meu povo padece por falta de conhecimento. Aqui está um pouco diferente a tradução, mas todos nós conhecemos assim, e daqui a pouco nós vamos voltar aqui de novo. E padece tanto de conhecimento hoje, essencialmente hoje, porque se eu acho, irmãos, que se Moisés vivesse nesse tempo, ele não chegaria com Faraó e diria: Faraó, o eu sou disse para deixar que o povo dele, que você libere o povo dele. Liberte meu povo. Eu acho que Moisés não falaria assim. Hoje eu acho que se Moisés chegasse para um Faraó nos nossos tempos, eu acho que a palavra correta seria: deixe o meu povo saber, deixe o meu povo conhecer, deixe o meu povo saber toda a verdade, porque nós sabemos que hoje existe, quantas igrejas existem aí, né, que quando a gente sai a gente vê todo nome, todo tipo, mas será que eles estão realmente seguindo o que a palavra diz? É muito interessante, irmãos. E você pode, eu não sei se tem algum professor aqui, tem algum professor aqui? Acho que não, né? Mas serve também. Pode ser também. Porque alguns professores, se tivesse algum professor aqui, eu acho que ele faria a seguinte pergunta: tá, Melk, tudo bem. Você está dizendo que o povo padece de conhecimento, nem todo mundo lê a Bíblia, nem todo mundo busca a palavra de Deus. Mas, vem cá. Olha no teu redor aí. Será que é só na igreja que está acontecendo isso? Porque você está transformando um problema na igreja, entendeu? Tão grande, mas se você olhar, isso está acontecendo lá fora também, uma falta de cultura. Mas será que é uma falta de cultura mesmo? Ou existe uma cultura e essa cultura é inútil, irmãos? O que você acha? Hoje em dia você não vê uma pessoa estudando sobre os protestantes, sobre Leonardo da Vinci, nem o seu quadro Mona Lisa. Ninguém se preocupa mais com isso, ninguém se preocupa mais com Michelangelo, todas essas obras de arte que marcaram um tempo atrás. Os jovens de hoje não estudam mais isso. Os jovens de hoje não leem mais poemas de Leonardo, nem do Machado de Assis, nem desses outros. Se você perguntar para um jovem a história do Brasil, será que eles vão saber responder? Então, será que está faltando uma cultura? Será que o povo de hoje não tem cultura? Ou existe uma cultura e essa cultura é inútil? Essa cultura não atrai? Porque eu tenho outra fonte de pesquisa aqui, irmãos, que diz que nos últimos anos houve um alto índice de leitura digital. Ou seja, os jovens estão lendo muito hoje. Lendo muito, muito. A quantidade que está aí, muitas vezes eu tenho alguns colegas que sempre postam nos status, né, sobre um livro romântico ou livro de outra coisa, principalmente as meninas. Não sei se aqui tem. Mas, será que esse conhecimento é útil? Porque as pessoas estão lendo demais,
mas não tem conhecimento. Então, irmãos, essa é uma coisa que nós temos que levar em reflexão. Porque você, jovem, vou fazer uma pergunta para você. Você crê ou você repete? Como assim? Porque os jovens têm hábito de vir à igreja porque os pais obrigam, porque os pais querem lá. Não esqueça, a fé dos seus pais é a fé dos seus pais. Você tem que fazer a sua fé. Por isso que eu digo, você crê ou você repete os ensinos que os seus pais, os seus amigos lhe ensinam? O que a gente vê mais na igreja hoje? Será que é problema de ignorância absoluta? Falta de cultura? Bom, nós vimos que não é. Caiu o nível de conhecimento, mas o letramento digital só aumentou. E John Locke, ele era um filósofo que ele dizia que toda pessoa chegava na escola como tábula rasa. O que é isso? Uma folha de papel em branco. Ou seja, que a pessoa chegava sem um conhecimento à escola e a partir dali ela era ensinada, ela era instruída na educação. Hoje em dia, os professores não creem mais nisso, já é outra filosofia. Porque a pessoa, o estudante, ele já traz um conhecimento prévio de casa. Então ele não vai para a escola sabendo mais nada, porque ele tem um conhecimento em casa. Entendeu? Então não é mais uma tábula rasa. E um dos principais erros dos professores, né, é chamar você e eu de aluno. Porque aluno significa sem luz. E sem luz se referia a esse tempo de John Locke, que ele falava que nós nascíamos como tábulas rasas. Ou seja, sem um conhecimento. E por isso chamávamos nós de alunos. Eu falo muito assim porque eu sou um licenciando, então eu estou me preparando para ser professor, então muitas coisas eu me baseio por aí também. Tem coisas na vida, irmãos, que a gente aprende e são úteis para a gente na vida, né? Que leva a gente a conhecer outras coisas melhor. Então, são coisas bastante úteis. E voltando àquele que eu estava falando sobre a Bíblia, no Sudão, principalmente, o povo padece, o povo não tem muitos exemplares. E eu fiz uma pesquisa que diz que 1 em cada 12 cristãos no mundo vive em países onde a prática da sua religião é proibida ou simplesmente não existe, não tem. Nesses lugares, quem segue Jesus sofre de perseguição, hostilidade e violência. Só no ano passado, ao menos 3.000 praticantes do cristianismo foram mortos em mais de 700 igrejas, que foram depredadas, aponta a mais nova edição do relatório. Compilado pelo Open Door Usei, acho que eu pronunciei certo, o relatório lista os países onde os cristãos são mais severamente oprimidos. Pelo 10º ano consecutivo, a Coreia do Norte lidera o ranking, seguida de países onde o extremismo islâmico é o principal dominante motor da perseguição. Outra fonte de pressão para os cristãos, segundo o relatório, é o aumento do nacionalismo religioso, onde os próprios governos favorecem a religião dominante em detrimento das minoritárias, um movimento que tem sido observado em partes da Ásia, como Índia e Nepal. No caso da Coreia do Norte, nós sabemos que a família Kim ali é um deus para eles. Eles são considerados deuses. Então qualquer outra religião que tire esse foco, lá é proibido. E aqui diz, né, que cerca de 3.000 foram mortos lá. Então, irmãos, nós temos que ter uma reflexão sobre isso. Porque há muitos lugares ainda hoje que essa Bíblia ainda não chegou, que o Evangelho ainda não chegou. E por isso que muita gente diz que é impossível pregar o Evangelho em todo mundo. Muita gente diz isso, que isso nunca vai acontecer, que isso é besteira. E eu digo para vocês tomarem cuidado com a autossatisfação. Porque muitas vezes nós estamos aqui na igreja, mas nós estamos satisfeitos. Eu tenho uma vida boa, tenho um emprego bom. Eu vou na igreja, nunca deixei de ir na igreja. A satisfação, ela paralisa. A satisfação entorpece. A satisfação adormece. Ela conduz a um estado perigoso de tranquilidade. Um teólogo,
bastante conhecido, é o Nicodemos, não sei se vocês conhecem, da igreja presbiteriana. Ele disse uma coisa que eu concordo. Ele diz bem assim: na igreja há muito show, muita música, muito louvor, mas pouco ensino bíblico. Nunca os evangélicos cantaram tanto e nunca foram tão analfabetos de Bíblia. Nunca houve tantos animadores de auditório e tão poucos pregadores da palavra de Deus. Quando o Espírito de Deus está agindo de fato, ele desperta o povo de Deus para a palavra. E é verdade, irmãos. Quantas igrejas por aí usam a música muitas vezes? Inclusive eu tenho uma história curiosa que eu vi por aí, que fala que certa vez uma pessoa evangélica convidou um ateu para ir à igreja. Ai, 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 né? Levou o ateu lá. Chegou lá, eles gritavam, cantavam, dançavam, e no final do culto ele perguntou a este ateu, ele era professor de educação física, e perguntou para ele bem assim: tu não sentiu nada? Não sentiu nada, não? A gente estava lá e estava animado, e a gente sentia tudo. E o ateu se virou para ele e falou: olha, meu amigo, eu faço isso todo dia. Eu sou professor de educação física. O que vocês fazem é nada mais, nada menos de estimularem os hormônios do humor, que é a chamada endorfina. A endorfina, para quem não sabe, é um hormônio da alegria. Todos nós temos. E aquele ateu falou: então eu faço isso com meus alunos todo o tempo e a gente sai igualzinho. É uma história curiosa, né? Interessante. E como ele falou, Nicodemos, tem igreja que tem até animador. Anima. Outro também é para as crianças, voltado às crianças. Eu queria ter preparado um slide, mas não foi possível. Muitas vezes as igrejas usam Jesus, não sei se vocês já viram, acho que vocês já viram, uma ilustração de Jesus sentado com todos os super-heróis, Homem-Aranha, Batman, não sei nem mais, não sei os nomes, vocês que sabem, tudo isso. Tudo isso. Isso. Aí, se você perguntar, não, a gente tem que entreter as crianças, e as crianças gostam desses super-heróis. E tem que colocar ali para atrair as crianças. Estava pesquisando aqui, eu vi até uma igreja nos Estados Unidos que todo mundo estava vestido de... Inclusive o pastor estava de Batman. O pastor estava vestido de Batman. Aí falou: Melk, mas isso aqui não chega no Brasil. Cuidado, do jeito que o Brasil gosta de imitar o americano, né? Porque um dos nossos pecados também é a estética, irmãos. A gente, não, tá bonito. O importante é que toque as pessoas. Muito cuidado. Eu dou exemplo de Caim e Abel. Caim preparou todo aquele que ele ofereceu a Deus, né? Com frutas, todas as frutas bonitas, estava tudo bonitinho. E do Abel ali ele sacrificou o melhor, né, do seu rebanho. E lógico que o de Caim estava mais bonito, mas de qual Deus se agradou? Foi das frutas, tudo bonitinho lá, ou foi do que ele realmente estava pedindo? Então a gente tem que ter cuidado com a estética. Temos que abandonar a estética e temos que assumir a ética. Deus pede para a gente ser diferente, mas Ele não pede para a gente ser esquisito. Muitas pessoas são esquisitas, porque entendem que Deus quer que a gente seja diferente, quer ser esquisita. Inclusive eu tinha uma foto, tenho aqui no meu celular, mas não deu para passar ali. Eu tinha um slide sobre isso, né? Que muitas vezes as pessoas querem ser esquisita, ao ponto de... Dá uma parada aí, por favor, né? Que tá difícil a situação. Outra pesquisa que eu pesquisei também aqui nos Estados Unidos, né? Porque aqui no Brasil não tem, infelizmente. Foi feita uma pesquisa com os evangélicos, os cristãos, numa igreja, em várias igrejas, aliás. E 81% deles dizem conhecer toda a Bíblia, do começo ao fim. Só 43% foram capazes de nomear os 5 primeiros livros da Bíblia. 50 pessoas sabiam que João Batista não era um dos apóstolos, então a outra maioria achava que era.
69% acreditavam que a frase Deus ajuda quem cedo madruga era um verso bíblico. E 48% acharam que existia o livro de Tomé e que estava no Novo Testamento ainda. E 58% não souberam nem dizer quem tinha pregado o Sermão do Monte. E será que se a gente fizesse uma aqui no Brasil, ia dar isso aqui também? Pode ser que sim. E isso aqui, irmãos, não foram feitos com pessoas, não chegaram nas ruas e fizeram, não. Isso aqui chegaram nas igrejas e fizeram. Então é uma coisa que... Isso, católica. Porque os Estados Unidos, né, é o conhecido como o país protestante. É o país que defende a liberdade religiosa. Entendeu? Então é interessante essa pesquisa. Se nós fizéssemos aqui, poderia ser pior. Que nem a história do muro de Jericó. Muita gente não sabe, eu tenho certeza. Então nós vivemos uma época de muitos doutores, entre aspas, né, em uma cultura inútil ou perigosa. As pessoas hoje, se você for pesquisar no Google, a palavra Jesus tem muito menos palavras do que se você for pesquisar, por exemplo, sobre o BBB. Tantas milhões de palavras e Jesus lá embaixo. Tinha até a expressão, né, se Jesus é 10, Romário é 11. Não sei se vocês já ouviram isso daí, aquele tempo que Romário era gaiato. Ainda é. E eu fiz uma pesquisa e tá mais para Jesus 9 e ele 21. Porque eu fui pesquisar, tinha 21 mil palavras falando só sobre ele. Só sobre isso aí. E tinha 9 mil só falando de Jesus em todos os contextos. Pode ter mudado agora porque eles sempre mudam, né? Mas é interessante. As pessoas hoje, a juventude hoje, tem lido muito, tem ficado muito nas redes sociais, mas infelizmente o conteúdo não é proveitoso. E nós temos que lembrar que nós somos igual um computador. Você sabe, quem tem computador aqui, quando mais você enchendo o computador, mais ele vai ficando lento e lento e lento. Tem uma hora que ele trava. Da minha mãe nem ligava mais. Tinha um LG que nem ligava mais. Então nós temos que saber, irmãos, adquirir esse conhecimento. Porque quando você for estudar a Bíblia, você não vai entrar mais nada. Porque, não consigo estudar a Bíblia porque eu não entendo nada. Mas também, né? Tanto que você já viu, já estudou por aí. Então é uma coisa difícil, né? Eu pedi para vocês ficarem lá em Oséias. Vamos ler o versículo 12, desse mesmo capítulo. Capítulo 4, versículo 12. Que diz assim: o meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá a resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. A eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Nesse tempo já era assim, irmãos. Não era porque eles não queriam saber de Deus, é porque eles eram doutor em paganismo. O povo de Israel, naquele tempo, eles faziam muitas coisas, que inclusive, muitos achados arqueológicos, teve um agora recente, que fala sobre um altar de sacrifício que acharam perto de Jerusalém. Era a mesma coisa do altar de Deus, que você sabe que ali o altar de sacrifício tinha que ser feito com pedras bruscas. Do jeito que você traz da natureza, você tinha que fazer o altar. Então, quando você vê um altar pagão, você sabe que eles fazem tudo bonitinho, lapidam bem, fazem aquilo tudo. Mas é diferente. Aquele era assim, ou seja, foi feito por eles escondido. E por isso hoje foi achado, né? Então, naquele tempo eles já eram assim. Não era porque eles não queriam estudar a Bíblia, exatamente, mas era porque eles iam a outros meios para buscar. Hoje nós temos as mesclas modernas, que é como eu falei, né? Muitas vezes. Eu tinha até uma foto aqui, não vai dar para mostrar para vocês. Acho que dá para imaginar, né? O símbolo do Superman, aquele S. Na parede da igreja estava Jesus, escrito com S do Superman. Jesus, meu super-herói. Um escudozão do Superman. Quando eu olhei isso aqui, eu estava pesquisando sobre isso. Eu demorei um pouco para ver o J, o E do lado assim. Não dava para ver. Aí seria muito interessante se eu mostrasse para vocês também.
Então, hoje acontece muito isso. Nós estamos num tempo que a tentação e a distração, eu acho que a distração está muito mais perigosa do que não que a tentação não seja, porque imagine você, algumas pessoas quando entram no mundo da pornografia fazem escondido. Mas, por exemplo, a distração, ninguém entende como algo errado. Os jovens, as pessoas escondem a pornografia porque vocês sabem que todo mundo ia condenar. Mas se você vê um jovem hoje navegando no Face ou no UOL, nesses aplicativos todos assim, vendo as redes sociais, ninguém vai condenar, por mais que ali só esteja coisa que não preste. Então a distração muitas vezes é muito pior que a tentação. E por que é importante estudar a Bíblia? Romanos capítulo 10. Capítulo 10, versículo 17. Por que é importante estudar a Bíblia? Porque assim a fé vem pela pregação, e a pregação vem pela palavra de Cristo. Ou seja, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E por que, irmãos? É um ensino ideal. Tito, fica aí depois, 2 Timóteo. Para Tito capítulo 1, versículo 9, que diz: apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que os contradizem. Ou seja, ela é apta para o ensino, para corrigir. E o nosso último, vamos para João capítulo 17, versículo 17. E diz assim: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Para vocês pais, eu peço que vocês tenham mais tempo para o seu filho. Eu não sou pai, mas eu sou filho. E já ouvi de muitos pais piedosos que dizem que é caro a pessoa, porque hoje o pai não tem mais tempo para os filhos, deixa os filhos na escola, a mãe muitas vezes trabalham e não tem tempo. Eu quero dizer para você que, se você não tiver tempo, o traficante vai ter tempo, o colega da escola vai ter tempo. Então às vezes a gente paga caro por um erro que a gente faz, entendeu? Tente arrumar algum tempo para o seu filho, que eu vou botar um vídeo daqui a pouco. Por que eu estou falando isso? O porquê disso? Como eu disse, irmãos, nós temos que ter tempo, porque a Bíblia, ela é o nosso maior manual de instrução que nós temos da nossa vida. Mais do que todos os colégios lá fora, mais conhecimento acadêmico que esteja, por mais doutor, a pessoa pode ser doutor, pós-doutor, pode ser médico, mas quantas pessoas que são doutor hoje em dia são as piores pessoas do mundo, são ignorantes? Será que isso é educação? Isso não é educação. A educação vem do ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Eu vou pedir para o irmão colocar o vídeo. Quero que vocês prestem atenção. Logo no início vai aparecer só uma menina inteligente falando coisas bonitas da Bíblia, mas a surpresa está no final. Eu quero que você preste atenção. Fala então. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que fizeram Deus ficar muito feliz, e esta é mais uma delas. No livro de Gênesis, conta que teve um tempo que os homens ficaram muito maus, por isso faziam coisas terríveis, matavam, roubavam, brigavam uns com os outros, era uma loucura. E aí, pessoal, o que é isso? Vamos parar com essa bagunça, isso? O que está acontecendo aqui, afinal de contas? Brigando de novo. Mas que coisa, você só sabe arrumar confusão, hein? História da Arca de Noé. Chegou Santi, sai pra lá, Noé, vem se não se mete, for chamar, tá legal? Vamos querer saber você não, cara? Nós queremos saber mesmo. É de muita farra,
muita animação, socorro, muita loucura, tá, pessoal? É isso aí, cara, deixa de espaço, tá legal? Se moda. Esse é Noé, um homem que sempre procurou obedecer a Deus. Ele foi o único homem bom de todos os que viviam naquele tempo. O único homem que não tinha cabeça oca. Mas a família de Noé era diferente. Ele tinha 3 filhos que se chamavam Sem, Cã e Jafé. Todos trabalhavam com o pai. Tinham uma vida boa e alegre também. E choveu muitos dias, até que a água cobriu casas, montanha, tudo. Ainda bem que o Noé foi obediente a Deus. Você também é obediente? A arca ficou presa no pico de uma montanha que estava debaixo da água. Noé colocou o nome daquela montanha de Monte Ararat. Apesar de todos os louvores do dilúvio, Deus estava alegre, porque o Noé o obedeceu. Por isso, a terra seria povoada de novo, e ele poderia se alegrar novamente com a sua criação. Quando chove, em qualquer lugar do mundo, quando as gotinhas de chuva encontram a luz do sol, o arco-íris aparece. Quando você ouvir riscando o céu, lembre-se dessa história que aconteceu de verdade há muitos anos atrás. Sai do meu amiguinho, que Deus te ama muito e cuida de você como cuidou de Noé e sua família. Então confie nele como Noé confiou. Agora que vem a surpresa. Gostei, hein? Gostei. Agora eu quero ficar mais um pouquinho aqui. Agora vem a surpresa. Vem cá. O que foi? Vem cá. O que aconteceu? Não foi, porque ela tá sentindo Jesus no coração. Será? Vem cá, o que aconteceu com ela, hein? Vem cá. Tem Jesus no coração dela. Vem cá, as duas. O que houve? Fala aí, o que houve? Você tem Jesus no coração? Não. Falou não. O que aconteceu que está chorando? Fala aí. Não sei. Pergunta pra ela. O que ele falou? O que foi? Não sei. Ela tá chorando porque machucou alguma coisa. Pergunta pra ela. Uma coisa doente. Sim, pergunta pra ela. Porque que ela falou o que foi muito legal. Parabéns. Ela estava sentindo algo de alguma coisa na família dela. Você quer orar para ela também? Quero. Ajoelha aí que ela vai orar para você. Atenção, fala no microfone. Querido Papai do Céu, abençoe a Yasmin, dê a ela muita saúde, paz e muita felicidade para ela e para a sua família. Em nome de Jesus, amém. Já, irmão. Você já deve ter ouvido muitas pregações emocionantes do próprio pastor Luiz Gonçalves, da Alejandro Bulhon, e comover tanta gente, né? Vocês já viram um vídeo parecido? Uma criança comovendo outra criança? E se isso não for o Espírito Santo, eu saio da igreja, porque não tem outra explicação para isso. Então, irmãos, isso é uma coisa que certamente essa criança, os pais dela, certamente investiram muito no lado espiritual dela. E eu tenho certeza que eles são espirituais também. Eu tenho muita certeza que essa menina não tem tempo para assistir Hannah Montana, nem essas outras coisas em si. Eu tenho certeza que os pais dela estão investindo. Inclusive hoje, essa menina que contou a história, ela continua, ela grava programas, ela é cantora inclusive, e hoje ela continua fazendo essas coisas. Então, por isso que eu disse, tentem arrumar tempo para os filhos de vocês, porque pode acontecer que isso ocorra com você no futuro, de você não ter tempo para você hoje e o seu filho não ter tempo para você mais tarde, quando você estiver velho.
E eu quero terminar com uma pequena fábula também, que certa vez um casal decidiu estudar a Bíblia e no primeiro dia o marido se virou à esposa dele e falou bem assim: mulher, se esse livro estiver certo, nós estamos errados. No segundo dia ele disse: mulher, se esse livro está certo, nós estamos perdidos. Mas no terceiro dia ele disse bem assim: mulher, se esse livro estiver certo, então nós podemos ser salvos. Então eu e você podemos ser salvos porque esse livro é verdadeiro, sim. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Depois dessa mensagem, com certeza temos que tirar tempo. E quero chamar nesse momento o Quarteto Vozes do Éden, que vão compartilhar quinteto Vozes do Éden. Daqui a pouco vai virar um grupo em nome de Jesus. Oi, som, vão oi. Compartilhar oi. conosco uma mensagem musical. Na metade do hino, se vocês oi, se sentirem som, tocados oi, pela mensagem, oi, né? som, Por favor, oi. fique em pé, demonstrando Oi, isso. som, oi, oi. Oi, som. Não, chefe. Oi, som, oi. Oi, som, oi. Oi, som, oi. Oi. Oi, som. Oi, som. Vida tem tristeza, temores, aflição em nossos sonhos, parecem em vão. Se estamos tão cansados, querendo desistir, nosso mestre assim nos diz: com eterno amor te amei, venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti. Volta já para o lar, hoje vem a mim.
venha a mim. Amém, igreja. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor nos deste hoje. Obrigado, Senhor, por nos ensinar que somente a Tua palavra é que traz a verdadeira educação, que somente a Tua palavra é útil, Senhor, para o ensino, para a correção, para a repreensão da justiça, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter trazido nós aqui, cada um de nós, Senhor. Eu sei, Senhor, que as coisas estão muito difíceis, todos nós sabemos. Mas hoje, Senhor, nós firmamos um compromisso contigo de estudar mais a Tua palavra, de não sermos mais um daqueles mais de 90%, como a pesquisa disse, mas que a gente faça parte da porcentagem que lê a palavra de Deus todos os dias. Que a gente possa evangelizar mais, que a gente possa estudar mais a Tua palavra, para que a gente possa levar esperança. Senhor, eu quero aqui diante de Ti te pedir Tuas ricas bênçãos nesta tarde, na distribuição desse livro, Senhor. Que ele possa chegar lá onde as mãos humanas não podem. Que ele possa fazer o trabalho dele, de assim como no vídeo do Provai e Vede, trazer uma palavra de esperança aos corações necessitados. Nos use, Senhor, porque nós somos apenas um pincel na mão do artista, e o artista é Tu. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.